dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Grendene S.A. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.grendene.com.br, onde se encontra disponível material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Grendene, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia. Rudimar Downlonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rochirola, diretor vice-presidente, e Alceu Albuquerque, diretor financeiro e de relações com investidores, bem como os principais gestores da companhia. Passo a palavra agora ao senhor Alceu Albuquerque. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Eu começo falando como é que foi o cenário para consumo nesse primeiro trimestre. A gente observou um cenário restritivo ao consumo. Nós observamos, como eu vou falar mais à frente, uma redução na ponta, uma redução do sell-out tanto das marcas da divisão 1 como da Melissa. Essa redução do sell-out está muito influenciada pela incerteza do consumidor em função de inflação alta, taxa de juros elevada, que acaba deixando menos recursos no bolso do consumidor para o consumo de itens não essenciais, como de calçados. O sell-out de dezembro, do final do ano passado e de dezembro, foi um sell-out abaixo do esperado, o que deixou os nossos clientes lojistas com estoques acima da média, e por conta disso tivemos um sell-in bem fraco em janeiro, e em fevereiro um recuo do sell-in também, porém um recuo menos intenso do que observado em janeiro de 2025. Em março, nós já começamos a ver uma recuperação, mas o sell-out fraco de dezembro, ele acabou impactando, como eu falei, de forma negativa as reposições de janeiro e fevereiro. Então, como é que foi o desempenho das marcas da divisão 1, que são todas as marcas menos Melissa? A receita bruta das marcas da divisão 1, ela recua 8,7%. O volume, ele cai 21%. O volume, ele cai numa intensidade superior à queda da receita, ou seja, o que indica que nós tivemos um crescimento da receita bruta por par.
esse crescimento ele está representado, o motivo desse crescimento é o reajuste de preço que fizemos no início do ano, para repassar o impacto de inflação e da reoneração da folha, que passou a nos impactar agora a partir de janeiro, e também pela comercialização de produtos de maior valor agregado. A gente viu queda no sell-in em todos os segmentos, com exceção do segmento Kits, que teve um desempenho bastante positivo. A gente viu um recuo no sellout, principalmente no canal de distribuidores, ou seja, o canal indireto, que representa aí cerca de 34%, 35% das nossas vendas no mercado interno, enquanto o canal varejo e o autosserviço, eles tiveram um desempenho positivo no que tange sellout. Os estoques dos nossos lojistas que trabalham com as marcas da divisão 1, embora eles tenham começado o ano em níveis elevados, como eu falei, por conta do sellout mais fraco em dezembro, em função de pedidos de reposições menores ao longo do trimestre, a gente observa aí um nível de estoque normalizado já em março, o que abre oportunidade para novos pedidos agora no segundo trimestre. O desempenho de Melissa, no que tange o volume, ele foi semelhante da divisão 1, a gente viu uma queda no volume do sell-in, porém o crescimento da receita bruta de 14,9%, ou seja, a receita ela cresce 14,9% e o volume ele recua 5,7%, o que representa aí um crescimento da receita bruta por par de 21,9%. Esse crescimento, assim como a gente observou nas marcas da divisão 1, ele é reflexo dos reajustes de preço para repassar a inflação e o impacto da reoneração, e também é reflexo da comercialização de produtos de maior valor agregado. A gente observou um crescimento do sell-in em todos os canais em que comercializamos para os nossos produtos, tanto nas franquias, nos clubes Melissa, como nas multimarcas. O e-commerce, que a receita do e-commerce cresceu 12,3%, e também na Galeria Melissa. Falando de e-commerce, eu vou falar um pouco mais na frente, a gente viu um crescimento da utilização do Omnichannel, ou seja, avançou a penetração do Omnichannel nas vendas online, avançaram 11 pontos percentuais, ampliando aí a utilização dessa funcionalidade para os nossos clientes que estão experimentando maior conveniência. E encerramos o trimestre com 419 clubes Melissa, em comparação a 409 clubes em março do ano passado. Falando um pouco aqui do e-commerce, então o e-commerce teve um desempenho bastante positivo. O GMV cresceu 18,5% no trimestre. O volume cresceu 8,7%, ou seja, o GMV cresce mais que o volume, indicando aquilo que observamos na divisão 1 e na Melissa, um crescimento da receita bruta por par. O número de sessões atinge 15,7 milhões de sessões, ou seja, um crescimento de 17,5%. Continuamos trazendo mais clientes para as nossas lojas. A margem bruta avança 2,3 pontos percentuais para 69%. O EBIT recorrente cresce 14,3% para 2,1 milhões de reais. E a penetração das vendas online sobre as vendas totais do mercado interno, ela cresce 1,1 pontos percentuais, sai de 5,7% para 6,8%. Quando a gente olha Melissa especificamente, que tem uma participação maior nas vendas online, as vendas da Melissa online passam a representar 15,2% das vendas da Melissa total no mercado interno. No primeiro trimestre do ano passado, esse percentual era de 13,5%. Falando agora das exportações, embora o cenário internacional não esteja muito diferente daquele observado no mercado interno, ou seja, inflação elevada, taxa de juros elevada, que continua restringindo o consumo e impactando a demanda, especialmente nos Estados Unidos
e na Europa, embora a gente esteja observando aí um desarranjo bastante elevado nas rotas marítimas, em que a gente tem percebido muitos atrasos nas entregas e omissões nos portos. Omissões nos portos são quando a gente possui agendamento para embarcar um produto, só que o navio ou ele não carrega a nossa carga, e quando eu falo nossa, não é só da Grandene, são de diversos fabricantes, ou ele não para no porto. Isso acaba impactando o abastecimento dos mercados, porque os mercados são sazonais, especialmente agora que estamos embarcando nesse primeiro trimestre, que embarcamos para os países da América Latina, da América do Norte, Europa e Hemisfério Norte em geral, para o verão do Hemisfério Norte, quando se perde um embarque, acaba comprometendo o abastecimento desses mercados e a reposição de novos produtos, porque os dias de venda que tu perde, tu não repõe, dado a sazonalidade do negócio. E também e por mais que tenhamos algumas tensões geopolíticas e barreiras comerciais, ainda com esse cenário desafiador de inflação alta, juros altos, desarranjo das rotas marítimas e barreiras comerciais, a gente conseguiu registrar um crescimento bastante robusto das nossas exportações. A receita bruta ela cresce 38,5%, enquanto o volume cresce 21,1%. Aqui, de novo, a gente vê crescimento da receita bruta por par, não só por conta de reajuste de preço, mas também por conta da comercialização de produtos de maior valor agregado. Esse crescimento ele é justificado, como eu falei, pelo embarque de produtos de maior valor agregado, pela expansão das exportações, uma recuperação das exportações para a América do Sul, para Colômbia, Paraguai e Peru, especificamente. Tem o fator cambial que acaba ajudando as nossas exportações. O dólar foi 18% mais forte neste primeiro trimestre em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, isso acaba ajudando as nossas exportações quando a gente olha a receita em reais. Mas mesmo quando olhamos as exportações, o desempenho das exportações em dólar, eliminando o efeito câmbio, a gente ainda vê um crescimento bastante robusto de 17,3% no período. Obviamente, aqui tem o impacto de uma base mais fraca do primeiro trimestre do ano passado. Quando comparamos o volume do primeiro trimestre desse ano ao primeiro trimestre de 2022 e 2023, a gente ainda está abaixo, mas a gente vê uma recuperação bastante grande. Crescemos 1,4 pontos percentuais o nosso share sobre as exportações brasileiras, dado que o nosso volume cresceu 21,1%, enquanto o volume das exportações brasileiras de calçados cresceram 14,1%. Então, com base nesse desempenho do mercado interno e do mercado externo, os nossos números atingimos 25,3 milhões de pares embarcados, isso é um recuo de 10,5%. Esse recuo está concentrado no mercado interno, que recuou 19,6%. Aqui a gente, como eu falei anteriormente, nós vemos queda tanto no mercado interno, na Melissa, como nas marcas da divisão 1, mas o impacto foi mais intenso nas marcas da divisão 1. E na exportação a gente cresce 21,1%. A receita bruta atinge 705,4 milhões de reais, é um crescimento de 6,5%, ou seja, mesmo com uma queda de 10,5% do volume, a gente consegue crescer 6,5% em receita, em função do crescimento da receita bruta por par. A queda no mercado interno é de 1,6%, enquanto no mercado interno nós crescemos 38,5%. O lucro bruto ele cresce 9,6% para 263,5 milhões de reais, e a margem bruta ela sai de 44,6% para 46,7%, ou seja, um ganho de 2,1 pontos percentuais. Esse ganho de margem ele acontece mesmo com os impactos da reoneração da folha que agregou em termos de custos de mão de obra cerca de 5 milhões de reais nesse primeiro trimestre.
O EBIT recorrente, ele também cresce, ele cresce para 96,5 milhões de reais, é um crescimento de quase 7%, e a margem EBIT recorrente atinge 17,1%. Olhando o nosso resultado líquido recorrente, ele cresce 8,2% para 159,8 milhões de reais, o que é o que representa uma margem líquida de 28,3%. Olhando aqui os itens que agregaram a receita e reduziram nossa receita, então o volume no mercado interno, ele reduz a nossa receita em 103,6 milhões de reais. Preço e mix no mercado interno agrega 95 milhões de reais de receita para a Grendene. Quando a gente olha o volume do mercado externo, ele acrescenta 28,3 milhões de reais de receita. Preço e mix no mercado interno reduzem a receita em 5,1 milhões de reais, mas quando a gente olha o efeito do câmbio, que como eu comentei, o real foi 18% mais fraco em relação ao dólar neste primeiro trimestre de 2025, o câmbio agrega 28,3 milhões de reais de receita para a Grendene. Olhando os nossos componentes do CPV, como a gente vê, é a maior margem bruta que a gente alcança desde o primeiro, quando comparamos os primeiros trimestres dos últimos 4 anos. Saímos lá do primeiro trimestre de 2022 de 37,9%, quando tínhamos um impacto bastante forte da alta das matérias-primas, para 46,7% nesse primeiro trimestre de 2025. Isso representa, como eu já falei, um ganho de 2,1 pontos percentuais de margem. Todos os componentes do CPV, eles apresentam redução. O mais forte é a redução da matéria-prima, que recuou, a representatividade em relação à receita líquida recuou de 22,3% para 21,1%. A gente tem observado uma estabilidade do preço das matérias-primas com recuos no curto prazo, isso muito em função da desaceleração econômica, em que a demanda pela resina de PVC no mercado internacional tem recuado, então isso tem ajudado o comportamento da nossa principal matéria-prima. A mão de obra, ela se mantém relativamente estável, ela recua 0,1 pontos percentuais e passa a representar 21,6% da receita líquida, e outros gastos fabris recua 0,8 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Quando a gente olha a receita líquida e o CPV por par, outra forma de olhar os nossos custos, a gente vê que a receita líquida por par ela cresce 16,8% em comparação ao crescimento de 12,3% do CPV por par. Ou seja, nós conseguimos reajustar os nossos preços, não só reajustar o preço, mas crescer a receita líquida, seja pelo reajuste de preço, seja pela comercialização de produtos de maior valor agregado, em intensidade superior ao crescimento do CPV por par. E quando a gente pega um horizonte mais longo, quando a gente compara o crescimento médio anual da receita líquida por par, nesse período do primeiro trimestre de 2022 ao primeiro trimestre de 2025, a gente vê a receita líquida por par crescendo, em média, 7,2% ao ano, enquanto o CPV por par ele cresce, em média, nesse período, 1,8% ao ano. Ou seja, novamente indicando aí a nossa capacidade de crescer a receita líquida por par em níveis superiores ao crescimento dos componentes que compõem aí o nosso CPV por par. Olhando as nossas despesas operacionais aqui, neste trimestre nós temos uma diferença em relação aos trimestres anteriores, porque dado que adquirimos 100% da GGB em dezembro do ano passado, até então o resultado da GGB entrava em uma única linha, entrava em equivalência patrimonial. Agora as despesas da GGB passam a consolidar, então passam a entrar em cada uma das linhas do nosso DRE. Então,
Olhando as nossas despesas operacionais totais, elas crescem 45%, mas quando a gente olha as nossas despesas operacionais e excluindo os impactos da GGB, a gente tem um crescimento de 17,2%, ou seja, as despesas operacionais ex-GGB saem de 133,8 milhões de reais para 156,8 milhões de reais. Quando eliminamos os itens não recorrentes, o crescimento é de 11,2%. E aqui esse crescimento ele está muito concentrado em dois aspectos. O crescimento do valor de licenciamento que pagamos em função do forte crescimento da linha Kids, e a linha Kids é a linha que nós trabalhamos com os nossos licenciamentos. Tivemos uma licença que teve um grande sucesso, então dessa variação de 16,8 milhões, cerca de 2,1 milhões de reais vem só desse incremento dos pagamentos de taxas de licença. E outra linha que também tem uma forte influência sobre esses 16,8 milhões são as despesas de folha em função de dissídios e em função da reoneração da folha de salários. Olhando o nosso EBIT, o EBIT recorrente, como eu falei antes, ele cresce 6,9%, ele sai de 90,3 milhões de reais para 96,5 milhões de reais. Quando olhamos, e aqui nós temos os impactos dos itens não recorrentes, são 48,7 milhões de reais. Desses 48,7 milhões de reais, tem 44,7 milhões de reais que se referem à GGB. E dentro da GGB tem nós segregamos em dois itens. Este primeiro aqui, que totaliza 20,8 milhões de reais, que se refere ao que é um item não recorrente dentro da GGB relacionado à aquisição de 100% das ações da Radar. Por quê? Quando nós adquirimos a participação da Radar, ficou acertado que fecharíamos todas as lojas de varejo da Melissa nos Estados Unidos. Então aqui tem o custo de encerramento dessas lojas, assim como a reavaliação dos estoques de acordo com um aging dele. Isso tudo esse resultado entrou para dentro do nosso DRE, dado que adquirimos 100% da GGB, mas quando negociamos com a Radar, parte deste valor será descontado do preço da última parcela que ainda temos a pagar a eles, que será em dezembro de 2025. Então, uma parte relevante desse valor será descontado do preço a ser pagos e teremos uma reversão desse valor. E 23,9 milhões de reais são as operações normais da GGB. Só que agora esses 23,9 milhões de reais representam 100% do resultado da GGB. Quando a gente compara com a equivalência que vinha para nós no primeiro trimestre do ano passado, que eram de cerca de 15 milhões de reais, a gente lembra que esses 15 milhões de reais era relativo a 49,9% da GGB, ou seja, porque era a participação que tínhamos na GGB. O resultado total da GGB no primeiro trimestre do ano passado, considerando 100% da participação, foi de quase 30 milhões de reais, ou seja, com os ajustes que fizemos na estrutura, o resultado da GGB nesse primeiro trimestre já cai de 30 milhões de reais para cerca de 24 milhões de reais, e ainda existe espaço para reduzir, para fazer mais ajustes. Aqui são os itens que impactaram o nosso EBIT recorrente, e aqui o GGB está incluso, então as comissões que nós pagamos tanto no Brasil como nos Estados Unidos, as comissões pagas pela GGB estão inclusas aqui, assim como fretes, armazenagens, licenciamentos e publicidade. Então, essa grande variação de EBIT contábil, boa parte dela é justificada pelos impactos da GGB que passam a consolidar nos nossos demonstrativos.
esse impacto que é laranja, a gente está comparando laranja com maçã, vai acontecer em todos os trimestres desse ano, porque no ano passado, como eu falei, os impactos da GB aconteciam só na equivalência patrimonial. Então, a partir do ano que vem, que a gente vai ter uma comparatibilidade melhor. O resultado financeiro contábil ele foi de 88 milhões de reais. Ele é um crescimento em relação ao ano passado, por conta de uma Selic mais alta, 1,7 pontos percentuais maior, e por conta de um saldo aplicado em caixa maior de 1,8 bilhões de reais, comparado a 1,5 bilhões de reais. Aqui o crescimento aqui ficou errado, é 35% de crescimento do resultado financeiro, e a gente faz um ajuste gerencial aqui em função dos boa parte, nós temos hoje cerca de 605 milhões de reais investidos em projetos de desenvolvimento imobiliário. Esses projetos de desenvolvimento imobiliário, os investimentos são feitos através de dois instrumentos, basicamente. SCPs, quando os investimentos são feitos via SCPs, o resultado entra direto no resultado financeiro, mas quando fazemos investimentos via holds, os resultados entram via equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial impacta o EBIT e não impacta o resultado financeiro. Mas como esses investimentos são investimentos do nosso caixa, na nossa visão, eles são considerados como investimentos financeiros e por isso a gente faz esse ajuste. Então, neste primeiro trimestre, os investimentos imobiliários, que temos investimentos via holds, eles trouxeram um resultado negativo de 1,5 milhões de reais, por isso que eles reduzem o resultado financeiro contábil de 88 milhões de reais para 86,5 milhões de reais. Essa carteira, que a gente chama Comitê de Investimentos, nós iniciamos os investimentos dela lá em 2019, e desde o início essa carteira ela tem rodado aí, ela trouxe uma rentabilidade acumulada de 301% do CDI ou de 182% nominais. Aqui a destinação dos resultados, então o lucro líquido do período foi de 113,4 milhões de reais, temos 52,8 milhões de reais de reservas de incentivo de ICMS e de imposto de renda, então o que nos deixa 60,6 milhões de reais para cálculo de reserva legal. Destinamos 3 milhões de reais para reserva legal, restam 57,5 milhões de reais para pagamentos de dividendos, que serão pagos 100% deles a títulos de dividendos, ou seja, o que equivale a um valor de quase 6,4 centavos por ação. Eles serão pagos para aqueles acionistas que detiverem ações da Grendene no dia 14 do 5, ou seja, a partir do dia 15 do 5, as ações passam a ficar ex-dividendos, e o pagamento acontecerá no dia 29 do 5. E aqui, por fim, só a gente, como gosta de mostrar, quanto que pagamos de dividendos desde a abertura de capital. Neste trimestre, estamos pagando 57,5 milhões de reais. Desde a abertura de capital, pagamos um valor não corrigido de 6,3 bilhões de reais. Se corrigimos esse valor pelo IPCA, o valor aumenta para 9,6 bilhões de reais. E se corrigirmos pelo CDI, os 6,3 bilhões de reais totalizam 13,3 bilhões de reais. Bom, o que eu tinha para falar sobre o resultado do primeiro trimestre era isso, e agora eu abro para perguntas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta do investidor William Ramos. Bom dia ao seu e equipe. Parabéns pelos resultados. Com essa queda no valor do petróleo, podemos esperar queda no valor da matéria-prima da Grendene?
e, consequentemente, o CPV? Obrigada. Bom dia, obrigado pela pergunta. O que a gente tem observado é que os preços estão historicamente abaixo da média histórica, e isso tem nos ajudado nos últimos trimestres. No curto e médio prazo, a gente vê uma possibilidade de redução, mas não sabemos se esses níveis se manterão no médio e longo prazo, pois, como eu falei, estamos vendo cotações abaixo da média histórica. Obrigada ao seu. A próxima pergunta é do investidor Renan Ourique. Bom dia. Que medidas a companhia tem tomado para reduzir o prejuízo do GGB e qual o prazo estimado para que esta opere pelo menos no break-even, no lucro líquido zero? Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta, mais uma vez. Basicamente, o que nós fizemos, esse é um ano de transição, né? Como eu falei, nós adquirimos as ações da 3G em dezembro do ano passado. Então, nesse primeiro trimestre, fizemos diversos ajustes, e principalmente na linha de despesas, ajuste de estrutura, encerramento de lojas. As lojas da Melissa geravam um prejuízo mensal relativamente grande. Então, ao longo do primeiro trimestre, fizemos o encerramento das lojas, fizemos o desligamento de boa parte da liderança da GGB. Então, os ajustes estão sendo feitos muito nesse momento, que foram realizados são na estrutura de despesa e de custos. Estamos ampliando a equipe comercial. O foco da GGB antes estava muito e o crescimento muito no canal online, e esse crescimento continua acontecendo, mas um canal bastante relevante e importante é o canal wholesale, ou atacado, que é onde se consegue os grandes volumes. Então, estamos focando muito no desenvolvimento do canal online. Em relação ao break-even, eu diria que 2027, 2028 é um ano que a gente espera atingir o break-even da operação. Daqui para frente, a gente o prejuízo deve ir recuando, mas 2027, 2028 é quando esperamos atingir o break-even da operação. Obrigada ao seu. A próxima pergunta é do investidor Renato Ferreira. Olá, o seu. Obrigada por ter a oportunidade de perguntar. Tenho duas perguntas. A primeira é: com relação à alocação eficiente de capital, no qual a Grendene já distribuiu em dividendos o máximo que consegue, e com relação à recompra de ações, parece que não existe muita margem em fazê-la, talvez por ter uma participação alta na empresa. Na opção de capacidade de reinvestimento no próprio negócio, pelo visto não haverá necessidade grandes, devido a ter uma boa folga na capacidade produtiva total. Bom, pelo que posso entender, o que resta com o caixa que não pode ser distribuído é adquirir outros negócios ou continuar aplicando o dinheiro em investimentos financeiros e imobiliários. Como vem sendo feito? Qual a perspectiva de alocação eficiente do capital na empresa? Bom, o Renato comentou que tinha duas, né? Então, essa é a primeira. Vamos lá. Renato, de fato, nós fizemos a distribuição ali em 2021, 22, de R$ 1 bilhão de saldo de reserva de incentivo, porque nós ganhamos uma ação na Justiça que transitou em julgado, em que dizia que a companhia poderia distribuir esse caixa que foi construído através das reservas de incentivo de ICMS. Nós ainda temos um saldo a distribuir de reservas de incentivo de ICMS, mas não o fizemos porque depois da distribuição daquele caixa de 1 bilhão, surgiram diversos entendimentos do STJ e do STF em relação à tributação dos incentivos de ICMS. Inclusive, a partir de janeiro do ano passado, a Lei 14.789 deixou claro que, embora a gente esteja discutindo judicialmente, mas essa Lei 14.789 deixou claro que os incentivos de ICMS eles devem ser tributados. Então, nós temos, primeiro, o nosso trânsito em julgado
ele ainda é válido. A Receita ela tinha até dezembro do ano passado para questioná-lo. O prazo para uma ação rescisória são de 2 anos, então esse prazo já decorreu. A Receita não questionou. E os nossos advogados, embora tenham surgido diversas visões por parte do governo aí em relação à tributação dos incentivos de ICMS, os nossos advogados eles nos dizem que nós temos argumentos para poder distribuir o saldo de reserva de incentivo que ainda não distribuímos por conta daquele trânsito em julgado. Mas, como eu falei, como surgiram vários entendimentos pela STJ e STF, a Grendene prefere aguardar o desfecho dessas ações judiciais que nós temos para quando for tomar uma decisão, seja pela distribuição ou seja pela manutenção do caixa, ser uma decisão com maior clareza e para mitigar os riscos de eventuais multas por parte da Receita Federal. Hoje, nós temos um caixa bem elevado, como o senhor comentou. O que a gente tem feito, o Conselho, lá em 2019, aprovou que a companhia pode investir até 850 milhões de reais em ativos alternativos. Como eu demonstrei na nossa apresentação, hoje nós temos cerca de 600 milhões investidos nesses ativos alternativos, que hoje a totalidade deles está em projetos de desenvolvimento imobiliário, que vem trazendo uma rentabilidade bastante positiva. Até vou mostrar aqui, ó, então, os projetos de desenvolvimento imobiliário, são esses projetos de real estate, eles renderam no período o equivalente a 230% do CDI. Então, por enquanto, a companhia manterá esses recursos em caixa até que se tenha uma maior clareza por parte dessas ações judiciais que nós temos em andamento. E temos até esse limite aí, temos mais uns 250 milhões de reais, mais ou menos, para investir em projetos de desenvolvimento imobiliário que nos trazem uma rentabilidade superior ao que a gente vem observando aí em tradicionais títulos bancários como o CDB. Obrigada ao seu. Dando continuidade à segunda pergunta do senhor Renato. Com relação à tendência demográfica e do consumo brasileiro, devido a hoje a representatividade do mercado brasileiro para a Grendene, ser muito relevante também a faixa etária jovem, vamos que o país, nos próximos anos, décadas, estará envelhecendo, tendo menos jovens e mais idosos. Qual a visão de vocês com relação a este assunto? E quais ações estratégicas têm definidos? Bom, mais uma vez, obrigado, uma boa pergunta. A gente vem acompanhando essa tendência, não só essa tendência em relação à demografia etária, mas diversas outras tendências, e a gente vem reforçando a nossa oferta de produtos para essa faixa etária da população. E alguns exemplos concretos, por exemplo, na linha Cartago, a gente vem desenvolvendo modelos específicos para essa faixa etária. E outro evento aí, outra ação concreta foi tomada há 4, 5 anos atrás, quando licenciamos a marca Azaleia da Vulcabras, ou seja, essa é uma marca que tem como público relevante a população da terceira idade. Então, para o público feminino, né? Então, a partir do licenciamento da marca Azaleia, nós ampliamos a oferta de produtos da Grendene para o público feminino de uma faixa etária mais elevada. E para o público masculino, como eu falei, temos a linha Cartago, que viemos desenvolvendo produtos para essa faixa etária. Obrigada ao seu. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu Albuquerque para as considerações finais. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado pelas perguntas, e eu deixo aqui o canal aberto do time de RI para caso os senhores tenham dúvidas adicionais. Um grande abraço e um bom final de semana a todos.
A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025 da Grendene está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.